Fala pessoal, beleza? Então, dando continuidade à nossa aula sobre geometria espacial, nós vamos verificar agora aquela relação de Euler, nós vimos na aula passada. Nós já aprendemos a identificar o que é um vértice, o que é uma face, o que é uma aresta em um poliedro. Agora, para a gente dar sequência aqui no nosso conteúdo, nós vimos que a relação de Euler diz que o número de vértices mais o número de face menos duas vezes o número de arestas é igual a 2. Isso fica, a gente consegue visualizar bem agora aqui com a projeção 3D, que a gente consegue identificar aqui nessa figura aqui, nesse poliedro, ó, eu tenho um polígono quadrangular, 4 lados, tá? E aqui eu consigo identificar o número de vértices, os vértices desses polígonos. Quais que são os vértices desses polígonos? Os vértices desses polígonos eu vou deixar ele aqui em rosinha, para a gente identificar bem ele. Tá? E com esses, olhando a figura aqui, nós podemos contar que desse polígono aqui, nesse poliedro aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Quantas faces, ou seja, quantos lados ele tem, né? Então, se ele é de base, ele é um polígono quadrangular, regular aqui, eu tenho ele com 6 faces. E o número de arestas? O número de arestas são os segmentos de reta que unem dois ou mais vértices. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arestas. Ó. 3. Esse vértice aqui liga 3 arestas. 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 Aqui também. Então, com a projeção 3D, eu consigo visualizar os vértices, as arestas e as faces. Isso aqui no plano XYZ, no espaço. Ou eu posso também fazer o que? A planificação dessa figura. Ou seja, isso daqui, ó, planificar ela. Para que eu consiga compreender aqui bem mais tranquilo. Ó. Então eu tenho no plano XY isso daqui. Ó, a planificação desta figura. Então aqui eu consigo visualizar bem as 6 faces dela. Essa aqui é uma planificação de um hexaedro ou um cubo, né? Esse aqui ele está um cubo de 2 unidades de lado, né? Tem um polígono aqui 4 unidades de área. Então, quando eu faço a planificação dela, eu vou ter o quê? 6 faces, 6 lados com a mesma medida cada um, né? Que está a união delas. Isso eu consigo usar essa relação de Euler para qualquer uma das dois sólidos para ver se ela é válido ou não. Vamos pegar aqui, eu tenho aqui um poliedro de base pentagonal. Então, tenho aqui um pentágono com uma unidade em cada um dos seus lados. Ó, posso verificar aqui que ele tem uma unidade de medida cada lado. Ele é um polígono regular, tem os 5 lados iguais. Mas eu tenho ele aqui em forma de uma pirâmide. Tenho ele aqui em forma de uma pirâmide. Então aqui eu tenho quantas faces nesse poliedro. Então eu tenho a base, pentagonal e tenho mais 5 faces triangulares. Que quando eu planifico ele, ele fica visível. Então eu tenho aqui um poliedro com a base pentagonal e 5 faces triangulares. Então,
um pentágono e 5 triângulos. Vai me formar este polígono aqui. Ó, aqui ele fica bem visível essas informações ali. Também posso verificar aqui o número de arestas, o número de vértices. Se ele tem uma face pentagonal, então ele tem 5 vértices na base e um vértice no topo dele. Ó, esse vértice aqui é comum a todas as faces triangulares. Então, esse aqui é um hexaedro também tem 6 lados, mas ele é um da base pentagonal e 5 faces triangulares. Tem aqui também um polígono com face com uma base hexagonal. Tem aqui uma base hexagonal, mas agora reparem que ele não é em forma de pirâmide, ele é em forma de um prisma. Ou seja, a parte inferior e a parte superior também tem 6 lados. Quantos vértices eu tenho? Então eu posso verificar todos os vértices dele. Tem 6 vértices na... Se ele é um hexágono, se eu tenho ele aqui como um hexágono, então ele tem 6 vértices na base e tenho 6 vértices superiores. Né? Então ele tem 12 vértices, esse polígono aqui, esse poliedro. E quantos lados? Então, se eu planificar ele aqui, ó, quando eu planifico ele, fica visível a quantidade de lados dele. Então, deixa eu girar ele aqui, ó. Então aqui eu consigo visualizar ele, tá? Todas as faces. A base, 6 faces retangulares aqui, de 4 lados, e mais a parte superior, que também é hexagonal. Então aqui eu tenho 6 faces retangulares e 2 faces hexagonais. 6 de 4 lados e 2 de 6 lados. Então, isso aqui é a planificação deste poliedro. Tá? Que eu tenho ela bem visível. Ó, as 6 faces retangulares e as 2 faces hexagonais. Quando eu animo ela, tenho ela em 3 dimensões. Agora repare o seguinte, quando eu olho a figura no plano, né? Quando eu olho a figura no plano, ela planificada, vejo que o número de arestas não é o número de lados, né? Que essa aresta aqui é comum a esta é comum a esta. Então eu não posso contar o número de arestas nela planificada, e sim no espaço. Olha, essa aqui e esta aresta aqui, quando ela está em forma de poliedro, ela vai formar uma única aresta aqui. Então esta é a relação, relembrando que aresta, vértices e faces. Então, numa figura com base hexagonal, eu tenho aqui ela em forma de prisma, eu vou ter 2 faces hexagonais, 6 faces retangulares. Então, isso aqui é uma figura com 8 faces, tá? Um octaedro com 8 faces. Esta daqui, um polígono, um pentágono, então ela é pentagonal
ela é uma figura pentagonal, de base pentagonal, e 5 faces triangulares. Então, ela é um hexaedro, tem 6 faces. E como aqui o cubo também é hexaedro, mas ele tem as 6 faces da mesma medida. Ela é um hexaedro regular. Então, fazendo a verificação usando essa relação de Euler aqui, para a gente identificar o número de faces e o número de arestas, eu vou usar essa relação aqui. Então, vértice mais face menos 2 vezes arestas é igual a 2. Se essa relação aqui for verdadeira, eu tenho um poliedro convexo constituído. Agora, para a gente dar sequência, vamos fazer essa verificação aqui. Vou tirar já a visualização 3D, que agora nós não vamos utilizar. Lá na apostila de vocês, tem algumas outras relaçõezinhas que nós vamos discutir também. O número total de lados de um polígono, que é o que nós estávamos vendo aqui agora, vamos voltar aqui vamos trabalhar aqui em cima do cubo, para a gente visualizar o que é o número total de lados de um polígono. Aqui a gente consegue identificar, ó, o número total de lados de um polígono é quando eu deixo ele planificado. Eu consigo visualizar o número total de lados dele. Lados de um polígono. Então, existe uma relação que diz que o número total de lados de um polígono, ou seja, o n, número total de lados, é igual a 2 vezes o número de arestas. Vamos verificar se isso aqui confere. Eu tenho um polígono aqui, ó, um poliedro. Nós sabemos que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arestas. Então, usando essa relação ali, nós temos que o número de lados desse polígono é 2 vezes o número de arestas. Então, esse poliedro, quando nós planificar ele, aqui, eu vou ter que ter 20 lados. Se ele tem 10 arestas, eu vou ter que ter 20 lados, ó, deste polígono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, se ele tem 10 arestas, eu tenho 20 lados aqui. 4. Podia tirar ele aqui, mas ele tá. São 4. Ó. 3, 6, 9, 12, 16, 20. Então, essa relação aqui é muito importante. O número de lados total de um polígono é o dobro do número de arestas. Então, se eu pegar esse pentagonal aqui, tá, eu tenho 6 arestas. 2, 4, 5. 5 arestas. Se eu planificar ele, ó, se eu planificar ele, eu vou ter o número total de lados. Então, o número total de lados de polígono, daí no plano, é igual ao dobro do número de arestas. Outra situação importante que a gente tem que dar uma verificada aqui é com relação à quantidade de ângulos, a soma dos ângulos internos das faces.
quando eu tenho um poliedro convexo. O que é um poliedro convexo? Quando ele forma uma figura completa, não fica nenhum segmento externo. Então, nós sabemos já calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, que foi o nosso conteúdo anterior. Agora nós vamos ver como fazer a soma dos ângulos internos das faces. A soma dos ângulos internos das faces de um poliedro. Essa soma, ela é dada por essa relação aqui. Então, a soma dos ângulos internos, vai ser igual a 360 graus vezes o número de vértices menos 2. Número de vértices menos 2. Essa relação aqui, essa equação, vai nos retornar a soma dos ângulos internos de um poliedro convexo. O que é esses ângulos? A soma dos ângulos internos de cada face. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um poliedro, deixa eu fazer ele aqui, convexo, com uma base bom, poliedro tem 6 faces triangulares e uma face hexagonal, ou seja, eu tenho uma pirâmide aqui com uma base hexagonal. Tá? Então eu tenho uma base hexagonal. Então se ele é uma pirâmide, ele vai ter 6 faces triangulares e uma face hexagonal. Vamos colocar esse carinha aqui em 3D. Tá? Vamos puxar ele para cá. Deixa eu apagar esses outros aqui. Que a gente consiga visualizar somente o hexagonal. Deixa eu achar ele aqui no plano. Tá aqui. Então, eu tenho um hexágono, uma base hexagonal. Uma base hexagonal. E eu quero tirar ele daqui, passar para 3D. Então eu vou tirar ele em forma de pirâmide. Então, vou tirar ele aqui em forma de pirâmide. Esse carinha aqui. Deixa eu voltar ele aqui para baixo. Colocar ele em cima do plano ali para a gente visualizar bem direitinho. Então eu tenho esse cara aqui. Deixa eu arrumar um pouquinho. Vamos girar ele aqui para nós ver ele de cima. Ó. Então eu tenho uma face hexagonal e 6 faces triangulares. Né? Se eu planificar isso daqui, ó, eu tenho aqui uma face hexagonal e 6 faces triangulares. Pegando aquela relação lá da soma dos ângulos internos, dessa figura aqui, nós temos lá que a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus vezes o número de vértices menos 2. Então vamos verificar se essa relação aqui é válida nessa figura aqui. Ó, deixar ela um pouquinho maior aqui para nós identificarmos. Número de vértices. Quantos vértices nós temos nessa figura?
lembrando, como ela é uma pirâmide, esse vértice aqui é comum a todas. Então nós temos aqui, vamos tirar as informações. Eu tenho que o número de vértices nessa figura, ele vai ser 6 da base, seis da base, mais um vértice que é comum a todos. Então eu tenho aqui 7 vértices. Isto, 7 vértices. Ó, 6 mais 1, 7. Então, para mim pegar a soma dos ângulos internos deste polígono, eu vou pegar que a soma dos ângulos internos deste polígono vai ser 360 graus vezes o número de vértices, 7 menos 2. 7 menos 2. Então, eu vou ter que a soma dos ângulos internos deste polígono vai ser igual a 360 vezes 5. 360 vezes 5. Então, a soma dos ângulos internos vai ser igual a 360 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 18. 30 vai 3. 5 vezes 3, 15. E 3, 18. Então, a soma dos ângulos internos é igual a 1.800 graus. Então, as 3 relações importantes para nós trabalharmos com poliedro. A relação de Euler, que relaciona o número de lados, número de vértices, faces e arestas, o número de lados totais de um polígono, que é n igual a 2a. Tá? Então, essas 3 relações aqui nós temos que identificar para poder resolver o quê? Aquelas atividades propostas na página 33 da apostila de vocês. A partir da página 33 até a página 35, nós temos questões relacionadas a poliedros. Antes de nós entrarmos nos poliedros regulares, com as condições de equilátero, vocês vão resolver essas atividades ali agora, da página 33 até a página 35, lá a questão são 11 questões, todas questões de vestibulares, já para vocês ir praticando, e na próxima aula nós vamos fazer a correção dessas atividades ali. Tranquilo, gente? Então, usando essa relação ali, essas 3 relações, vocês vão fazer essas atividades propostas lá, da página 33 à página 35. Usar relação de Euler, número de lados e soma dos ângulos internos. Então, gente, até a próxima.